dirigindo ao nosso Pai, agradecendo a Ele por mais uma vez estarmos aqui, para nos informarmos, para que a gente aprenda as lições que vêm deste livro que é tão importante. Agradecemos, Pai, porque nós quisemos vir aqui, porque fomos chamados e estamos te atendendo. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelas lições e por causa dessas lições é que nós estamos aqui. Agradecemos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão conosco, que vão nos ajudar nesta tarefa de hoje, que é a nossa aula, para que a gente compreenda, para que haja bastante entendimento, para que não fique nenhuma dúvida, que a gente possa sanar todas as nossas dúvidas e toda a nossa falta de conhecimento ainda. Agradecemos de todo o nosso coração essa oportunidade. E com todo carinho dizemos ao nosso Pai agora a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Nós paramos na 35. Nós vamos... Emigração 35? E imigração dos espíritos. Emigrações e imigrações dos espíritos. Isso mesmo. Item 35. Eu vou ler um pouquinho, depois a Edna lê, tá? Item 35. No intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, a terrestre e a espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. É o estado normal. Exatamente. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas, mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes acarretam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituída por quantidades equivalentes de encarnações. Devem-se, portanto, considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. É verdade que há a destruição de grande número de corpos nessas catástrofes. Isso, contudo, não passa de vestimentas que se rasgam. Olha que interessante. Já que nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença. Visto que por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente terão que partir. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos em tempos lhe
de vem dar violento impulso, esse progresso só se realizaria com extrema lentidão. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações nas quais elas ocorrem. É que tem, por fim, operar uma transformação de população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. É interessante a gente olhar sobre esse aspecto, né? Porque me veio na mente agora a Covid, a pandemia, Sim. não é? Foi uma um grande transporte de um lado e deve ter havido alguma recepção boa do outro, Sim. não é? É muito interessante isso. Pode ler, Dina, por favor? Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo, opera-se igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas e circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro. Delas resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos que vêm se misturar às raças já existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos não perdem jamais o que adquiriram, trazem com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Por conseguinte, imprimem seu caráter à raça corporal que vieram animar. Para isso, não tem necessidade de que novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Desde que a espécie corporal existe, encontram-nos prontos a recebê-los. São, pois, simplesmente novos habitantes, chegando sobre a Terra, a princípio fazem parte de sua população espiritual e depois encarnam-se como os demais. Eu estou vendo isso também, eu estou vendo os mensageiros do Haroldo, né? Eu estou na live, eu acho que na 16, que ele está falando disso aqui. Interessante. E hoje ele falou uma delas, né? Se vocês não lerem os livros do Kardec, né, que são os 4 livros importantes, não adianta ficar vendo isso aqui, porque ninguém vai conseguir entender nada. Vocês têm que ler os livros. Exatamente. Exatamente. Esse que você está falando do Haroldo é o estudo comentado dos mensageiros de André Luiz, não é isso? Exatamente, exatamente. O Haroldo está com um programa assim, parecido com o que a Aliança tem, ou tinha, não sei, né? Acho que tem ainda, sobre o projeto André Luiz, que era estudar as obras de André Luiz e comentá-las, né? E ele está nos Mensageiros. Eu já li os Mensageiros 3 vezes, então... Exatamente. Eu li muito 2 bom. vezes e estou ouvindo ele agora, porque assim, ele analisa. Se você lê uma coisa, ouvir análise é outra. É outra, é estudar, né? É Exatamente, né? E é muito legal, fica muito legal. Vamos lá. Item 38, raça adâmica. Nós estamos falando da gênese espiritual, não nos esqueçamos, né? No capítulo 11. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, porque imigração é que vem de fora. Emigração é o que sai daqui e vai para outro lugar. Né? Oi, Lu, boa noite. Nós estamos começando o item 38, raça adâmica. Ok? Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vindo de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão.
e por esse motivo chamada raça adâmica. Quando chegou à Terra, o planeta já estava povoado desde os tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus aqui. Quem eram os habitantes da América quando os europeus chegaram? Os indígenas, né? Mais adiantada do que as que tinham precedido neste globo, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nos mostra desde os seus primórdios industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância intelectual. Ou seja, essa raça não passou pela infância intelectual aqui no nosso planeta. Ela passou em outro mundo, ok? O que não se dá com as raças primitivas, mas concorda, ou seja, combina com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderiam a confirmá-la. Realmente, a gente estudando antropologicamente as raças primitivas, a gente percebe nitidamente que a partir de um determinado momento houve uma bifurcação dos primatas, né? Os primatas que continuariam primatas, chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, e a outra bifurcação que teria sido os habitantes, segundo a gente ouve falar de Castela, né? Os exilados de Castela, que utilizariam como é que fala? Que utilizariam a vestimenta dos habitantes locais e que o desenvolveriam, né? Porque antropologicamente a gente percebe um salto do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens. Depois tem o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Você percebe um salto na conformidade do corpo, do organismo, tá? No estado atual, tudo bem, Lucineide? Ok? Alguma dúvida, você interrompe, tá? E o que é interessante que está falando nesse parágrafo é não só as observações antropológicas, mas os fatos geológicos, que é uma outra ciência exata, né? Aquela ciência que a gente viu lá atrás, na outra parte, estudando que a gente consegue perceber através das estruturas dos sedimentos e as camadas da Terra, né? O que aconteceu ali? Se tem uma camada de lama vulcânica, é porque houve uma erupção, depois tem uma camada de areia, depois tem uma camada de terra, depois uma de pedra, e os geólogos conseguem perceber, interpretar o que houve com aquele local. 39. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, ou seja, do Adão, de há 6.000 anos somente até hoje. Ele está querendo dizer que não é possível se acreditar que toda a nossa raça se originou só há 6.000 anos para cá, com o aparecimento do Adão. As principais considerações que a contradizem, ou seja, que contradizem essa afirmação, tomadas na ordem física e a ordem moral, resumem-se nos seguintes tópicos. Agora, ele vai elencar o motivo de que não dá para a gente acreditar que o homem veio do Adão. Tá? Do ponto de vista fisiológico, que é o corpo, algumas raças apresentam tipos particulares característicos que não lhe permitem uma origem comum.
há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente. O ardor do sol queima e escurece a epiderme, porém, nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da sua fisionomia, nem lhe tornou lanudo, ou seja, cabeludo, nem crespo o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo especial, peculiar à espécie. Daí a nota lá de baixo explica esse item aí, 132. A cor da pele provém da maior ou menor quantidade de melanina produzida na pele por células espaciais chamadas melanócitos. Quanto maior for a produção de melanina, tanto mais negra é a pele. É a única diferença. Deve-se, pois, considerar as raças negras, as mongólicas, as caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. Ou seja, ele está afirmando que as raças negras, as mongólicas que deram origem aos chineses, né? Os mongols seriam ali da região do Tibete. As caucásicas, elas tiveram uma origem própria, simultânea e sucessivamente em diversas partes do globo ao mesmo tempo. O cruzamento delas produziu as raças secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, conseguintemente, tanto aos homens quanto aos animais, no que diz respeito à pluralidade de troncos, troncos de origem, é isso que ele está querendo dizer, tá? Isso está falando no capítulo 10 anterior, item 2 e seguinte. Lê, Edna, por favor. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, pois que desde sua segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros. Não se conceberia que tivessem como descendentes povos tão numerosos e tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias ombreiam com a animalidade, que teriam perdido todos os traços e até a menor recordação tradicional daquilo que seus pais faziam. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atestam, com não menos evidência, uma diferença de origem. E é verdade. É verdade. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra, antes da época fixada pela Gênese, é tirada da população do globo. Sem falar na cronologia chinesa, que remonta, segundo se diz, a 30.000 anos, documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo vir, né? 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não deixam nenhuma dúvida hoje sobre as correlações existentes entre a América e os antigos egípcios, de onde é forçoso concluir que essas regiões já eram povoadas em tal época. Seria, pois, necessário admitir-se que, em 1.000 anos,
a prosperidade de um só homem tivesse podido cobrir a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. E aqui eu tenho uma nota. A Exposição Universal de 1867 apresentou antiguidades do México, as quais não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. Leon Merchidin, numa notícia afixada no Templo Mexicano da Exposição, assim se exprimia. É conveniente não publicar antes do tempo oportuno as descobertas feitas do ponto de vista da história dos homens pela recente expedição científica do México. Todavia, nada se opõe a que o público saiba desde já que a exploração feita assinalou a existência de um grande número de cidades apagadas pelo tempo, mas que a picareta e o incêndio podem tirar de sua mortalha. As escavações descobriram por toda parte 3 camadas de civilização que pareciam dar ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que cada dia a ciência vem dar do desmentido dos fatos à doutrina que limita há 6.000 anos a aparição do homem sobre a Terra e pretende fazê-lo descender de uma única origem ou tronco. Muita gente acha que é aquela história do Adão, né? E que o Adão é o homem que deu origem agora, né? E que não é nada disso. Na verdade, não é nada Não, disso. não tem como aceitar isso, né? Exatamente. Porque você tem vestígios arqueológicos que dizem que os egípcios lá no mundo árabe e na América, os que moravam na América, os maias, os astecas, os incas, tinham conhecimentos iguais, né? Como se fossem a mesma civilização. Então, não dá para você dizer que um único homem teria gerado todo o planeta. Não tem como, né? E muito menos nesse tempo que esse item fala, que seriam 6.000 anos só. É muito mais anterior a isso, né? Os escritos da China, da Índia, né, e grande parte do Oriente, mostram que aqueles povos já existiam há mais de 5.000 anos. Esses povos já existiam muito antes do cristianismo. Quer ler a 42, Lucineide? Leio sim, Mari. A impossibilidade torna-se mais evidente quando se admite, de acordo com o livro bíblico Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, 156, ou seja, 2.348 anos antes de Jesus Cristo. Isso significa que o povoamento da terra começou com Noé, mas nessa época a história mostra Menés como rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos depois do dilúvio, o Egito já era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar das outras regiões. Em menos de 6 séculos, somente pelo menos descendente de Noé, o que não é admissível. Notemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivessem perdido a lembrança de uma origem tão próxima, ao mesmo tempo que conservavam religiosamente os monumentos de sua história. Uma rigorosa lógica, apoiada pelos fatos, demonstra, da maneira mais categórica, que o homem está sobre a terra
desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese. Do mesmo modo, a diversidade dos troncos primitivos, por que demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra, antes do grande período diluviano, a demonstração é ainda mais absoluta. Então, ficou claro, apesar da gente estar falando da gênese espiritual, né? Que o homem aqui é muito anterior a 6.000 anos, como está na Bíblia. Tá? Tudo bem? E quando você fala, é interessante falar do dilúvio de Noé, que todo ser humano foi dizimado. Noé também não ia conseguir povoar o planeta inteiro de novo. Então, está claro que o dilúvio de Noé é um dilúvio localizado. A gente vai estudar na escola, a gente estuda na escola que o dilúvio de Noé foi aquele dilúvio do Estreito de Bering, que ele era fechado, ele tem o Estreito de Bering fica ali na pontinha de Gibraltar, ali, né, que une a pontinha de Portugal com Marrocos é na África. Ali era fechado. E, de repente, aquele estreito se abriu e houve uma invasão de águas para dentro, né? Que formou o mar, depois formou o Mar Morto. Então, esse foi o dilúvio. É lógico, para quem conhece só um bairro da Praia Grande, se ele encher d'água, então a cidade toda encheu de água, né? É isso mais ou menos, bem resumidamente, que aconteceu. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos seguir? Então vamos lá. Doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Já tem uma nota aqui, que é a número 135, nota de Kardec. Eu vou ler a nota primeira. Quando na Revista Espírita de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, além de uma opinião pessoal controvertida, porque então nos faltavam elementos suficientes para uma afirmação categórica. Nós a expusemos a título de um ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão. Decidimos, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Hoje, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela imensa maioria dos espíritas, como a mais racional e mais conforme com a soberana justiça de Deus, tendo sido confirmada também pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que diz respeito à origem da raça adâmica. O que ele está querendo dizer com essa nota? Que tanto o item anterior, que falava da raça adâmica, como esse agora, da doutrina dos anjos decaídos, foi uma hipótese que ele formulou baseado no entendimento dele, mas que com o passar do tempo ela foi confirmada pela espiritualidade e que ela era verdadeira, que era assim mesmo. Tudo bem? Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Ótimo. A felicidade que neles se desfruta está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Quanto mais adiantados, moralmente, mais o bem vai imperar, maior será a felicidade. Não basta, olha, essa frase é importante, gente, não basta o progresso intelectual, visto que com a inteligência eles podem fazer o mal.
É preciso progresso moral. Conhecimento intelectual é importante, mas sozinho não se faz evolução. Logo que o mundo tenha chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de subir na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. Aí eu volto a lembrar uma coisa que a gente já estudou. Quando a gente diz que um espírito está na erraticidade, ele não está errando, ele está fazendo parte da população espiritual daquele planeta, aguardando para reencarnar. Porque se ele não precisasse da reencarnação, ele já ia para uma colônia ou ia para o plano que ele tivesse direito. Tudo bem? Então é interessante a gente ver que há uma transformação, aqui ele fala em mutação na população encarnada e na desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, que a gente falou nos itens anteriores. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e contra as leis, se tornariam daí em diante um embaraço, né, ao conseguinte progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons. Por isso são excluídos da humanidade, a que até então pertenceram, e enviados a mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso entre os quais são chamados a viver, expiando assim ao mesmo tempo por uma série de existências penosas e por meio de um trabalho árduo as suas faltas passadas e seu voluntário endurecimento. Então veja, um espírito pode adquirir uma extrema inteligência intelectual, mas se ele não evoluiu moralmente, ainda é renitente no mal, ele vai sair desse planeta e vai reencarnar em outro, porque ele vai ajudar aquele planeta a se desenvolver intelectualmente com o seu saber. E as vivências que ele vai ter naquele planeta vão servir de aprendizado e para lhe dobrar a vontade para aceitar as coisas como tem que ser e amolecer o coração. Que serão tais seres entre essas outras populações, para eles novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Terra de onde foram expulsos não será para eles um paraíso perdido? Com certeza, né? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é para eles uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Deu para compreender isso, não é? Ok. Edna, lê para ler dois números para mim. 44 e 45, por favor. Tá. Porém, ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos, talvez, da erraticidade desse mesmo mundo ou de um mundo menos adiantado que deixaram por merecimento e para os quais sua nova residência é uma recompensa. A população espiritual, sendo assim renovada e purgada de seus piores elementos, no fim de algum tempo fará com que o estado moral do mundo se encontre melhorado. Essas mudanças são algumas vezes parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, outras vezes são gerais quando o período de renovação chegou para o globo. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada, porém, por homens primitivos mergulhados na ignorância, e que eles têm
por missão fazer progredir, trazendo-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. O exemplo que a gente tem, por exemplo, são os exilados de Capela, né? Não será esse, com efeito, o papel que essa raça tem executado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saíram era mais adiantado que a Terra. Porém, devendo aquele mundo entrar numa nova fase de progresso, e esses espíritos, por via de sua obstinação, não tendo sabido se colocar à altura desse progresso, ali estariam deslocados e teriam sido um entrave à marcha providencial das coisas. É por isso que eles foram excluídos, enquanto que outros mereceram substituídos. Aí ele fala, assim, ele usa essas palavras e as pessoas às vezes entendem que isso é o pecado, eu fui expulso. Na verdade, não é bem isso. Você vê que a gente sempre tem a oportunidade, né? E a gente não reconhece, a gente ainda fica na ideia de que eu fui expulso. E eu fui castigado, né? E Deus não castiga nada. Ele dá Exatamente. sempre a oportunidade de irmos para frente, só que com justiça. Exatamente. É isso. Ao relegar essa raça sobre esta terra de labores e de sofrimentos, Deus teve razão de lhes dizer: tirarás teu alimento com o suor do teu rosto. Em sua mansuetude, prometeu-lhe que enviaria o Salvador, isto é, aquele que deveria clarear seu caminho pelo qual sairia deste lugar de misérias, deste inferno, e chegaria à felicidade dos eleitos. Este Salvador, ele o enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e da caridade desconhecida deles, e que devia ser a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com a finalidade de fazer progredir a humanidade num sentido determinado que os espíritos superiores, sem ter as qualidades do Cristo, se encarnam de tempos em tempos sobre a Terra, para ali realizar as missões especiais que ao mesmo tempo resultam em seu progresso pessoal, se eles as executarem segundo as finalidades do Criador. Tudo bem? Tudo bem. Lu, deu 46 para ver? Leio. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento. Seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão
e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor. E tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores. E então, mas só então, lhes dareis a missão um sentido real e sério que a razão pode aceitar. Ok? Sem dúvidas, né? É muito claro aí. Um exemplo familiar notável por sua analogia tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia, fragata é um barco, né, um tipo de barco, transportou para a Nova Caledônia é um território francês no meio do oceano, uma companhia disciplinar composta por 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida nos seguintes termos: pondo os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes, estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos subordinados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, desculpem. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos subordinados e cabos, constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se assim o fizerdes. A nossa disciplina é severa e assim deve ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai sabendo, do mesmo modo que justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Não é isso? Pegaram 290. Puseram dentro do barco e mandaram eles para uma ilha cheia de indígenas bárbaros. O que lhe diz o chefe? Infringistes as leis do vosso país. Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo e fostes expulsos. Mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar para vós uma posição honrosa e vos tornar cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes a sorte nas vossas mãos, poderem melhorá-la
se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens lançados no meio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Claramente, né? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos para os bárbaros, né? A linguagem do chefe não é idêntica à de que Deus utilizou quando falou aos espíritos exilados na terra. Desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver felizes e em paz. Aqui estareis condenados aos trabalhos, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta. Isto é, o céu é igualzinho, né? Igualzinho. Lu, quer ler 48 para a gente? Leio sim. Primeira vista. Espera um pouquinho. Edna, lê esses dois últimos para nós. Eu esqueci para vez da Edna. Tá bom, tudo bem. À primeira vista, a ideia de decaimento parece estar em contradição com o princípio de que os espíritos não podem retroceder. Porém, é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, embora esteja numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se encontre colocado. Está na posição do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos, certamente ele está degradado, decaído do ponto de vista social, porém, não se torna mais estúpido nem mais ignorante. Porventura, diremos que aqueles homens enviados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtudes, que vão abjurar de um só golpe seus erros passados? Quem assim supusesse não conheceria a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados à terra de exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Por longo tempo ainda conservaram as tendências de sua origem, um resto do velho fermento. Ora, isso não é o pecado original? Olha que legal, né? Olha só que interessante, né? Ele dá uma volta e pega todo mundo no final. É muito legal. E esse livro foi publicado em... Estou usando aqui, catando ele. 1800, deixa eu ver. Eu acho que foi em 1867. Eu acho que alguma coisa assim, por aí. 1869. Na quinta edição é de 1869. Então, ele dá exatamente... Vocês viram como ele faz uma interpretação, ao mesmo tempo científica, né? E ele faz... Nós estamos falando da gênese espiritual. E como aconteceu a criação do homem na Terra. Exatamente. Alguma dúvida? Não, a gente vai encerrar, porque daí a gente entra na Gênese mosaica, que é a Gênese de Moisés, sim, que está na Bíblia sobre a criação do mundo em 6 dias. E daí ele vai fazer uma analogia entre essa Gênese mosaica e a geologia, a evolução do planeta geologicamente falando, e também da Gênese espiritual que ele acabou de falar. Entendeu? Porque nós vimos na Gênese espiritual a explicação pela doutrina espírita. Agora nós vamos ver o que é que a Bíblia fala, né? Que é a Gênese de Moisés, a Gênese mosaica. E nós já vimos a Gênese orgânica, ele começa